Se você realmente clicou nesse vídeo para receber o final explicado de Digital Circus, cara, por favor, substitua seu cérebro por um amendoim, porque você não precisa usar. Você não precisa mais, tá bom? Tá bom. Pelo amor de Deus, hein? Porra. Eu não sei como foi as sessões de cinema de Digital Circus na cidade de vocês, mas eu consegui rir pra caralho na minha sessão. Por exemplo, na sessão que eu tava hoje, o King realmente estava no personagem, só que, infelizmente, quando tava no escuro, ele continuou maluco. Claramente era uma criança que não sabe a hora de calar a boca, mas que eu achei muito engraçado em todos os momentos que essa criança tava fazendo alguma coisa, e eu ri. Foi legal. E eu não acho que é justo a gente ficar discutindo aqui na internet, pelo menos no YouTube, ficar discutindo se o final foi bom, se o final foi ruim, se foi medíocre, se foi mais ou menos. Eu acho que a gente devia estar discutindo a grande mudança que essas sessões de cinema fizeram no mercado da animação. Gente, vocês têm noção de que uma empresa de animações independentes, porque é uma empresa, né? É um estúdio independente no sentido de, tipo, não é uma Disney da vida, que é um grande monopólio de várias empresas em uma só. Eu diria que a Glitch Studio fez uma grande mudança no mercado de animação, que muito provavelmente empresas maiores, monopólios maiores da animação vão seguir, né? Essa coisa de você postar um episódio especial no cinema, porque requer um olhar especial ou uma performance especial. Não sei se tá dando pra entender, porque se a gente vive num mundo de performance, por que não o grande final ser uma grande performance no cinema, em que os fãs todos se reúnem pra prestigiar o fim? Oi, é a Elfa da edição. E eu achei até bonitinho essa maneira positiva que eu tava depois de ter assistido o filme, mas eu falei isso depois de assistir o filme, assim que eu cheguei em casa. Sendo um pouquinho mais realista, grandes monopólios como a Disney, DreamWorks, a própria Netflix, que também tem as suas subempresas de animação dentro dela, podem fazer com que isso se torne um evento um pouco mais seco, um pouco mais sem sal, sabe? Porque ainda assim, por mais que muita gente não tenha gostado do final, narrativamente, de Digital Circus, foi um evento. Você tem que concordar que foi interessante ver um bocado de gente que gosta da mesma coisa ir pro cinema para assistir o final da série. Ou seja, a Disney pode muito bem fazer isso também, a Netflix, principalmente a Netflix, pode fazer isso também. Não será tão orgânico quanto foi Digital Circus, mas pode se tornar um padrão, que eu acho que pode acontecer. Eu acho que pode até acontecer da Netflix simplesmente querer lançar uma série inteira no cinema. Eu não duvido nada. E querer fazer com que cada... Se bem que eles já fazem isso, né? Que episódios durem 1 hora, que é quase um filme. Eu mesmo me neguei a assistir o final de Stranger Things. Eu não assisti. Eu não quis ver. Pra mim só acabou na primeira temporada e teve a terceira. Pra mim não tem mais. É que nem você falar pra mim que Kung Fu Panda tem 4 filmes. Não tem. Pra mim só tem 3. E acabou aí. Enfim. Perdi o fio da meada. E tudo que acontece no mercado de animação independente respinga para o mercado de animação monopólio. E eu tô chamando de monopólio porque eu não tenho nenhuma outra palavra para chamar a Disney, Pixar, DreamWorks, porque são monopólios, e é isso, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é do animador e artista digital e pintor a óleo, se não me engano, Alberto Mielgo, que é uma pessoinha problemática, vou dizer para vocês, mas que antes de Aranhaverso e antes de Arcane era um cara que já estava treinando e testando algumas técnicas de pintura que se usa em telas a óleo em uma técnica digital e fazendo elas em softwares 3D. E acredito eu que depois dele ter ganhado tanto reconhecimento e tantos prêmios, além de que ele tinha um estilo artístico para as animações muito interessante a ser explorado, lembrando, animador independente, produção independente, grandes monopólios chamaram ele para fazer um trabalho. Qual foi? A Sony. A Sony pediu para ele fazer a primeira mostra do que seria o novo filme animado do Homem-Aranha, e ele fez. Que não chegou exatamente a ser o que se tornou o Aranhaverso, era bem diferente a história, mas, contudo, o estilo artístico respingou na equipe de arte da empresa, acabando que nós conseguimos ganhar a animação.
E a gente conseguiu ganhar a animação Michels versus Máquinas. Eu acho que é assim que se fala o nome. Eu nunca sei como é que se pronuncia. Michel versus Máquinas. Essa piada foi péssima. Sem graça mesmo. E depois de Michels versus Máquinas, a gente teve o quê? Mais um filme do Homem-Aranha com muito mais desenvolvimento artístico, já que tinham feito essa animação. Quando foram fazer a próxima, já estava muito mais desenvolvido essa estética. Pra depois fazer o quê? Guerreiras do K-pop. Que ganhou o quê? Oscar. Preciso dizer que isso vai acontecer. Em algum momento, uma empresa grande vai fazer exatamente o que a Glitch fez? Não preciso. Todo mundo vai ver. E a pergunta que fica na minha cabeça é: o mercado de animação brasileiro conseguiria fazer algo nesse patamar? Porque a gente tem muita qualidade. Animalu está foda pra caralho. Eu cheguei a assistir, de fato. Que produção linda, assim, eu não consigo ter palavras pra escrever. Eu sou suspeita também, porque eu acompanhava a Animalu no YouTube. Então, pra mim, ver a série acontecendo é incrível. É fantástico, é espetacular. E o melhor ainda, véi, foi ideia de brasileiro, pô. Foi ideia de brasileiro. A gente tem o poder de colocar na mesma cena. Eu posso botar o Steven no universo junto com o Jake. Você tem noção que isso veio de uma mente brasileira? Que isso é possível agora? Graças a Animalu? E eu acredito que isso vai se tornar um padrão muito específico e que isso vai se tornar algo muito interessante para cinemas de rua. Cinemas de rua esses que são muito populares pelo Brasil, e eu estou sendo muito positiva quando eu digo que é possível fazer uma série animada no Brasil e que o final seja assistido em um cinema de rua. Quem sabe um dia a gente possa ver uma série brasileira de animação no YouTube, feita por leis de incentivo, e que a gente possa assistir o final dessa série no São Luís. E tem que ser no São Luís porque é perto da minha casa. Senão eu não vou sair de casa. Eu achei interessante. Não sei vocês, mas eu gostei bastante. Apesar de que eu peguei uma sessão mais tarde na esperança de que tivesse pouca criança. Mas tinha muita criança, mesmo assim. E crianças super fofas, assim. Se eu fosse criança, eu também seria fã de Digital Circus. Não vou julgar. Com certeza, quando essas crianças ficarem mais velhas, ou seja, sei lá, tiver uns 20, 30 anos e forem reassistir Digital Circus, elas vão perceber coisas que hoje, em 2026, elas não perceberam. Mas sei lá, lá em 2035 elas vão perceber que, nossa, meu Deus, eu assisti isso e o cara quase se matou. Ai, gente... É isso, véi. Vocês estranham eu ser muito tranquila? Porque eu realmente não me importo muito com criança gritando no cinema. Eu não ligo tanto. Até porque eu tava indo pra uma sessão de uma animação que pegou muito o público infantil. Ironicamente, mas... não tão ironicamente. Uma empresa pequena de animação conseguiu criar uma série de relevância em diversas idades. Assim... por mais que eu acredite que Digital Circus não é pra criança, assim, eu não consigo me imaginar com... se bem que eu consigo, sim, me imaginar com 7 anos assistindo isso. Eu não posso ficar julgando criança que vê isso, não, véi. Apesar de que esse moleque, ele era muito esperto, tá? Essa criatura, essa criança maravilhosa que estava vestida de Kinger, quando tava na cena do Kinger hackeando o Caim, ele tava lá assim... como se estivesse hackeando. Que criança boa, meu Deus. Essa criança é muito inteligente também, tá? Porque quando mostrou a cena do... abstraído, eu não tinha entendido o que... eu só entendi quando a criança falou. Porque o moleque não calava a boca. Eu tava literalmente... nossa, eu acho que eu vou imitar como é que eu tava no cinema. Eu tava assim. Muito concentrada. E o moleque que tava de Kinger, aqui do meu lado. Aí quando mostrou a abstração andando em círculos pelo circo, o moleque falou, e abstraiu. Eu fiquei, na minha cabeça, conversa do cara, pirraia adiantado da porra. Aí mostrou a cena das personagens realmente dizendo, puta merda, o cara foi, eita porra, o moleque foi mais rápido do que eu, mano, mas é porque o cara tava já adiantado na vida, né?
a situação da Gus com relação à internet. Eu, essa semana, vou ler um artigo sobre fã e cultura de fã, porque pra mim é muito interessante e curioso ver como que os fãs reagiram quando a Gus, a criadora de Digital Circus, reagiu com foda-se pra quando a galera avisou ela que piratearam o episódio da série dela. E, cara, a gente já era perceptível que a mulher não tava bem. A Mona já não tava bem há muito tempo. E essa reação, sinceramente, eu também teria. Tipo, puta merda, véi. Craquearam o teu filme. Vou chorar as pitangas por causa disso? Não vou. Já chorei o suficiente na produção. Gente, no fim das contas, essa mulher, ela ficou trabalhando desde 2023. Na real, desde 2023 a série é produzida. Mas com certeza, para o piloto ter acontecido, eles devem estar trabalhando desde 2022. Ou 2021. E com certeza a Gus deve estar escrevendo isso há muitos anos. Ela reagir com... É assim... É o último, por favor, me deixe em paz, eu só quero descansar. A gente tem que entender que o que ela produziu furou a bolha de uma maneira que nem ela estava preparada. Pra saber que uma coisa furou a bolha, você vai no YouTube Kids, sim, você digita o nome da obra e se aparecer a personagem principal com grandes seios, é porque furou a bolha. Tô mentindo? A moderação do YouTube Kids não funciona. Tô mentindo? Quando lançou Frozen, o que tinha de animação no YouTube Kids, da Frozen com o Homem-Aranha... E por que o Homem-Aranha? Por que a Frozen ia namorar o Homem-Aranha? Ai, eu não quero entender. Acho que foi isso que aconteceu com a Gus. Ela não queria mais entender. Como? Não tinha pra quê? Como que ela ia entender que isso ia acontecer? Não entra da cabeça de ninguém. E... coitada, eu não sei como ela conseguiu ficar respondendo pergunta de gente que faz teoria, de gente que fica perguntando a sexualidade dos personagens. Gente, o cara é um coelho. Por que vocês estão preocupados com isso? E nossa, eu cheguei pelo menos a ver os tweets que ela tava mais triste. Porque abri uma vez... E uma das últimas vezes que eu abri o Twitter pra ver o que tava acontecendo com ela, antes desse bololô todo acontecer, eu vi os posts que ela tava bem triste. Coitada, eu tenho dó da Gus. Eu espero que ela consiga fazer um retiro espiritual no meio do mato, que ela precise ver ninguém. Que é justamente isso que eu faria se eu fosse ela. Eu iria pro mato, ia entrar em contato com ninguém. Se eu fosse fazer trabalho, eu ia trocar o meu nome, ia trabalhar, juntar uma grana e ficar numa nice, tá ligado? Porque deve ter sido muito exaustivo, muito exaustivo. Eu não gosto de ficar falando de teoria de fã, porque é teoria de fã, não tem pra que eu ficar falando sobre isso. Eu também não sou essa pessoa que fica o tempo todo, nossa, por que tá faltando isso? Porque não, tecnicamente não tem como eles continuarem lá dentro, porque eles estão num prédio abandonado que não tem energia. Irmão, é um desenho animado. Olha, e eu odeio usar esse argumento, tá? Pra mim esse argumento é ridículo. Mas, cara, você tá preocupado com um prédio? Que eles estão no computador? Amigo, o primeiro cara que entrou no Digital Circus, no caso, primeiramente, que entrou no Digital Circus, entrou nos anos 90. Você tem problema na cabeça? Não vou desmerecer também teoria de fã, vou ser sincera, eu não vou desmerecer não. A teoria de que era a cópia das mentes deles no computador. Muito legal, muito top, tá ligado? Eu achei legal. Só que eu acho que a galera se perde um pouco no personagem quando... vai falar dessa série, porque, gente, era perceptível que a Gus estava tentando fazer uma comparação, um paralelo entre a internet e a vida real, tanto que os personagens estão em um circo digital, né? E o nome não é por acaso, a maneira que os personagens agem não é por acaso também. Ser baseado em I Have No Mouth e I Must Scream é só para acrescentar na narrativa, mas não é pra pessoa levar a sério, né, que é uma cópia perfeita de I Have No Mouth. Isso eu acho que devia ser já... Vamos bater o martelo que isso não é uma cópia de I Have No Mouth? Não é. O estilo de escrita da Gus, eu não sei como é que é, até porque eu só conheço Digital Circus de obras dela, não cheguei a ver outras obras, se é que tem outras obras dela na internet, mas eu sinto que ela é gringa, pô.
E o que eu quero dizer com isso, tipo, não que isso seja um ponto negativo, é só um ponto a ser levantado. Que é, como ela é estadunidense, o estilo de escrita e o final da série seria completamente diferente. Então, eu não vim e não fui com expectativas de que fosse um negócio super maluco, sabe? Porque ainda é uma série gringa, feita por uma gringa. Eu falo que ela é gringa não num sentido negativo, de que é ruim ela ser uma gringa e tá escrevendo uma série de animação, mas porque é um pouco previsível a maneira que gringos escrevem às vezes. Mas, por exemplo, eu só tô supondo aqui, não tô falando nada demais, é com base no que eu assisto e no que eu consumo. Se Digital Circus fosse escrito por uma pessoa da França, ia ser muito mais psicodélico. E eu tenho a impressão de que a Goose, ela queria fazer um negócio mais psicodélico com base nos primeiros rascunhos dos personagens que a gente vê, que ela chegou a mostrar. Mas é o rascunho, eu acho que eu vou botar na tela. E outra coisa, eu não sei como é que é o estilo de escrita da Goose, eu não sei como é que é o estilo de narrativa que ela está procurando, não sei quais são as grandes referências dela. O único pedaço de informação que eu tive sobre ela foi em um canal no YouTube que fez uma conversa e desenha com ela, só que eu ainda não consegui conhecer ela o suficiente. Eu não era a pessoa que estava no Twitter, por exemplo, ou vendo as conversas no Twitter com ela, porque eu fiquei com muita dó dela. Porque se fosse eu no lugar dela, eu não ia conseguir responder pessoas no Twitter. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu não ia ter paciência pra conseguir fazer isso. Todos esses anos, tipo... Gente, Digital Circus começou em 2023. Faz 3 anos que essa série existe. Deu muita abertura pra o fandom fazer fanfic, pro fandom fazer comic, dar continuação. E isso eu acho que é uma coisa muito poderosa de se dar na mão de pessoas que você não conhece, que deixou a Goose triste pra caralho. Tá bom, não foi só isso, né? Depois de fazer uma incrível obra de sucesso, você tem noção de que tinha uma peça de Digital Circus não oficial no meu bairro? Eu devia muito ter ido ver, só pela ironia, sabe? Só pela humor. Eu não vou ficar aqui dizendo que, ai meu Deus, coitada da Goose, a pirataria é horrível, porque realmente pirataria é um negócio inevitável aqui no Brasil, é uma coisa que praticamente faz parte da cultura. A gente faz cópia de uma coisa que às vezes nem precisa ter cópia, como por exemplo, garrafa Stanley. Não precisa ter cópia. É uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Ela não é Stanley. E sabe o que ela faz? Ela guarda água. Ah, mas é porque o copo Stanley ele é maior, que deixa a água mais gelada. Por quanto tempo você vai armazenar água numa garrafa? Pelo amor de Deus, né? Me poupe. Sinto muito, Goose. Infelizmente, a pirataria aqui no Brasil faz parte da cultura, quase, tipo, quem sou eu, né? Porém, é muito triste que uma obra independente tenha sido pirateada tão rápido. Assim, não é querendo jogar a culpa em ninguém, não. Mas vocês estão ligados que a maioria da galera que trabalha em cinema pega os arquivos, né? Não tô querendo botar a culpa em ninguém. Só, supostamente, talvez essa galera pegue os arquivos. Supostamente. Quem sou eu pra julgar? Eu uso coisa pirateada. Eu uso camisa de basquete da NBA pirateada. Cara, é muito legal estar com a camisa de basquete na edição desse vídeo, cara. Muito bom. Mas sabe qual é o problema disso tudo? É que, de qualquer forma, a camisa ainda é uma camisa. Mesmo que ela fosse oficial, ela ainda ia servir pra mesma coisa. É uma camisa. Diferente de uma obra que foi feita com suor, sangue e lágrimas. Quer dizer, se bem que eu não sei de onde que essa camisa veio, né? Talvez tenha sangue, suor e lágrimas nela. Ai, o doce, o real sabor do capitalismo. Ah, já que foi pirateado, todo mundo já viu, já tem um bocado de canal fazendo explicação dessa série. Cara, já deve ter tanto canal fazendo vídeo explicando o final do Digital Circus, mas se vocês quiserem saber a minha opinião, eu acho que às vezes Isn't she lovely? Isn't she everything? Você não pode me impedir. Eu vou me tornar América Latina.